Olá pessoal, meu nome é Samuel, eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial e hoje irei resolver uma questão simples sobre a segunda lei de Newton. Então vamos lá. A questão é do capítulo 5, a questão número 12 do livro do Resnick, Halliday, da quarta edição. Uma certa força dá ao objeto de massa m1 a aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. A mesma força dá ao objeto de massa 2 a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Que a aceleração daria a um objeto cuja massa fosse a diferença entre essas duas massas e a soma entre elas. Essa questão aqui, ela tem algum pouco de a ver com a questão sobre conservação da energia, quando dois sistemas estão em colisão ou duas bolas estão se separando. Mas basicamente, essa questão que ela nos quer? Qual seria a aceleração se você tirasse uma massa de um corpo? E qual seria a aceleração se você colocasse essa massa novamente no corpo? Certo? Então vamos primeiro à situação de diferença. Vamos primeiro ter a ideia de quais são as duas massas, logo as duas forças agindo aqui. As duas forças são iguais, logo a gente pode igualar elas em qualquer situação. Além disso, a questão nos deu apenas os valores das acelerações. Logo, para a gente poder fazer essa questão, a gente tem que simplificar todas as equações para deixar apenas em termos de acelerações, certo? De início, a gente vai igualar as forças e isolar a M2. Poderia isolar a M1, não tem problema. O importante é que a gente iguale as duas forças e encontre alguma relação entre elas. E além disso, sabendo que a questão nos pede a aceleração da diferença entre massas, a gente tem essa parte aqui já, certo? Então, eu tenho essa equação aqui, e essa daqui, eu vou substituir aqui. Mas, aproveitando, eu já vou isolando a aceleração resultante, a aceleração 3, que seria da terceira situação que o problema nos pede. Então, vamos lá. A aceleração 3 é o quê? Quem é a força? Poderia ser a M1 ou M2. Por que a gente escolheu M1? Porque a gente isolou aqui M2. Então, para deixar tudo em termos de M1, para a gente poder isolar, a gente escolheu M1 e A1, certo? E assim a gente encontra aqui A1 vezes A2 é igual à diferença das acelerações. Como eu havia falado, a gente tem que, para encontrar a resposta, a gente tem que fazer o quê? Deixar o termo em termos de acelerações. E aqui está. Sabendo disso, como a aceleração A1 é de 12 metros por segundo ao quadrado e a aceleração A2 é de 3 metros por segundo ao quadrado, a gente encontra que a aceleração resultante seria aproximadamente 4,55 metros por segundo ao quadrado. Guarde esse resultado, que no próximo item, quando a gente encontrar a solução dele, a gente pode ter uma conclusão simples, mas é bom a gente revisar ela. Do mesmo modo, a gente vai saber que as forças são iguais, porque ele aplicou a força em um objeto de massa m1 e aplicou a mesma força em um objeto de massa m2, ok? Então, a gente vai igualar essas duas forças e isolar ou m2 ou m1, que no caso a gente isolou m2. E também, se a gente isolou M2, a gente tem que também levar em consideração a questão que foi proposta, que é o quê? A força resultante, ou a aceleração resultante, caso eu tivesse somar as duas massas. E aqui está. A aceleração resultante, né? Então, se a aceleração resultante, eu vou isolar esse valor aqui. Aí, a força que é a força pode ser M1 ou M2, mas como eu isolei aqui o M2, eu vou escolher essa. Por quê? Porque vai ficar mais fácil no meu cálculo. Se eu escolhesse M2 aqui, eu ia percorrer uma sequência maior de passos para encontrar essa solução que daria nesse mesmo resultado. Ok? Por quê? Se eu escolher M1, eu já chego aqui nesse passo, que eu tenho a massa M1 tanto aqui em cima, que está multiplicando, quanto a massa M1 nesses dois termos aqui embaixo. Sendo assim, eu posso isolar esse termo aqui de baixo, em termos da massa M1 e retirar, simplesmente cortar M1 aqui em cima e M1 aqui embaixo. Quando eu corto aqui, eu encontro que a aceleração resultante seria aqui. A aceleração resultante é que, em termos de aceleração, é o que? Aceleração 1 e aceleração 2.
multiplicadas sobre a soma entre elas, que resulta em que aproximadamente 2,6 metros por segundo ao quadrado. Por fim, a gente encontra os dois resultados, a gente tem uma conclusão simples. É o quê? Quando eu aumento a massa, ou a inércia, às vezes a questão pode dizer inércia, mas é a mesma coisa que massa, a aceleração vai ser menor. E quando eu tiro a massa, ou diminuo a inércia, a aceleração vai ser maior. É basicamente a segunda lei de Newton. A massa é inversamente proporcional à aceleração, certo? E é só isso, pessoal. A questão é só essa. A gente concluiu. Dúvidas, críticas e sugestões deixe nos comentários. Espero que vocês tenham alguma ideia de alguma questão que vocês queiram. A gente está esperando elas, porque alguns desses conteúdos a gente já está terminando, conteúdo abordado na disciplina de Física 1. E a gente espera algumas questões que você tem interesse que a gente vai resolver. E além de mandar mensagens tanto nos comentários aqui, você pode mandar mensagens mensagens nas nossas redes sociais. O link está na descrição. E é isso, pessoal, e tchau.